Olá, você que acompanha mais um episódio do programa Jogando em Casa, uma produção feita pelo curso de jornalismo PUC Minas Poços de Caldas. E eu sou Maria Olívia, aluna do segundo período. E eu sou Maíra, também aluna do segundo período, e hoje estão aqui conosco dois representantes da Seleção Brasileira Feminina de Cricket, uma modalidade que começou sua base em Poços de Caldas a partir do ano de 2012 e que tem a cidade como sede para vários treinos e competições. Sejam muito bem-vindos, Luiz Felipe Pinheiro, treinador da equipe, e Roberta Moretti, uma das integrantes do time, auxiliando na parte de desenvolvimento da equipe e motivando as meninas do time. Muito obrigada. Felipe é ex-jogador da modalidade, tendo conhecido o cricket em 2013. Na escola, em um projeto social, e se interessou bastante por ser um esporte muito parecido com o bet. Isso mesmo. Também jogou pelo time de Poços de Caldas de Minas Gerais em campeonatos nacionais. Hoje em dia, como treinador. Tem como foco treinar a equipe para os próximos campeonatos da modalidade, que será realizado no ano que vem. O trabalho já gera bons resultados e visibilidade para a equipe, que recentemente jogou o qualificatório para a Copa do Mundo em Los Angeles, voltando para casa com a terceira posição no ranking. Isso mesmo. Antes de falarmos mais sobre as competições, nossa curiosidade é: por que Poços de Caldas e como a cidade abraçou essa modalidade? A gente, na verdade, Poços de Caldas acabou sendo um acaso que funcionou muito bem. O presidente da Confederação Brasileira de Cricket, o nome dele é Matt Featherstone, é um inglês que jogou cricket na Inglaterra por muitos anos, cricket profissional de bom nível, e ele se casou com uma brasileira de Poço Fundo. E quando ele veio conhecer o Brasil, ele decidiu morar em Poços de Caldas. Quando ele chegou no Brasil, não tinha cricket, mas ele viu que tinha resquícios de cricket por causa do bet, o taco que o pessoal jogava tanto na rua. E ele começou a buscar projetos que ele podia desenvolver o esporte aqui no Brasil. Fez alguns em Brasília, alguns no Rio, alguns em São Paulo, mas foi em Poços de Caldas que conseguiu consolidar muito melhor. Então nós começamos na Casa do Caminho, com 26 crianças e um professor, e foi o segundo projeto no segundo ano com 2 professores e 3, e de 26 crianças, hoje nós somos 5.000 crianças aqui em Poços de Caldas. Então Poços de Caldas acabou sendo um hub muito legal, porque a gente teve apoio governamental, a gente teve apoio das empresas, e é uma cidade que abraçou o esporte. Então, hoje nós somos a capital do cricket da América Latina, e está desenvolvendo todo o cricket na região, e principalmente em alguns outros estados. Então, o modelo do cricket aqui de Poços hoje é colocado em outras cidades também. Muito interessante. E agora falando mais sobre o esporte. O que é esta modalidade e quais são os principais desafios? Então, o cricket é um esporte que é bem parecido com o bet, o taco, que a gente está acostumado, né? Mas o que é o objetivo principal? Vou até pegar aqui. Um time tem a bola, né? Que usa a bola, e o outro time tem o taco. O que é o objetivo? O time que está atacando está rebatendo a bola. E o time que está defendendo está lançando a bola para acertar a casinha. Então, o cricket tem 2 casinhas de cada lado, dá 20 metros uma da outra. O objetivo de um time que tem a bola é atacar e acertar a casinha, e o outro time é rebater a bola o mais longe que conseguir. Como que funciona? O cricket é um jogo que tem 11 para cada lado e joga 11 no campo contra 2 rebatedores. É basicamente isso. É o bet, né, que a gente está acostumado com o beisebol. Na verdade, é tão simples quanto quem faz mais pontos enquanto está rebatendo, ganha. E realmente, quem jogou o bet, quem jogou o taco, acaba vendo muita similaridade. Apesar do cricket parecer um pouco mais complexo, na verdade, é um jogo bastante divertido e muito interessante. É um esporte fácil com muita regra, sabe? É um esporte muito simples, mas que tem muita regra. Quem fala assim, nossa, que negócio difícil, mas na verdade é muito fácil. Felipe, hoje como treinador, mas seu caminho sempre foi junto ao cricket. O que te motivou a se tornar jogador? Isso, acho que o cricket tem uma abordagem diferente com as crianças, porque desde quando eu comecei, a abordagem que trouxe foi diferente. Porque é o esporte que eu já brincava na rua, e depois o jeito que o cricket porque além de jogar, o cricket traz outros valores, como disciplina, responsabilidade, e meio que o respeito. O respeito é uma coisa que é muito, muito fundamental no cricket, porque tem muito no futebol, o juiz dá uma decisão e a gente vai bater boca, vê muito disso. O cricket não tem isso, sabe? Então o respeito que tem dentro do esporte foi uma das coisas que fez mais eu ficar no esporte. E claro, além de jogar, gostar do esporte e crescendo dentro do esporte, foi o jeito que fui gostando. O foco principal ao cricket aqui em Poços de Caldas são os projetos sociais nas escolas públicas.
Hoje em dia tem por volta de 60 projetos e 5 mil crianças, jogando na região de Poços de Caldas e algumas nas cidades ao redor. Pode nos contar um pouco mais sobre os projetos sociais e o envolvimento das escolas em Poços de Caldas? Posso? O Cricket começou, igual a Roberta falou, em uma escola, com 20 crianças e um professor, e conforme foi crescendo, teve muito adesão na cidade, porque várias escolas começaram, por que aquela escola não tem, e eu não tenho Cricket e eu não tenho? E começou que, eu quero ter também. Tanto é que hoje o maior problema que a gente tem é a falta de professores, porque todos os projetos, escolas em Poços de Caldas, e até na região falam, coloca o Cricket na minha escola, vem dar aula para minhas crianças. Porque aí entra no que eu estava falando um pouco antes, os valores que a gente trabalha. Não é só brincar, é os valores que é muito importante. Então, e vai nessa dinâmica, cada ano crescendo, aí vem um professor ajudando e vai crescendo, e foi meio que se espalhando com um trabalho de formiguinha e foi que hoje está bombando. Interessante, muito bacana ver esse crescimento todo. É, bem legal. Roberta foi atleta a vida toda e começou no golfe. Foi pelo seu marido que você descobriu a modalidade, teve os primeiros contatos e gostou. Na época estava sendo montado o primeiro time feminino de Poços, né? E você aceitou o convite. Treinou muito visando a seleção brasileira e já são 10 anos desde então. O que eu quero saber é o que você mais gosta dentro do cricket e qual foi o momento mais gratificante nesse meio esportivo. Boa pergunta. Eu acho que eu ontem estava falando, inclusive, sobre isso. Eu acho que os motivos pelo qual eu comecei o cricket são bem diferentes dos motivos pelo qual eu estou no cricket hoje. Eu definitivamente comecei no cricket e cheguei porque eu queria muito ser uma ótima jogadora. Eu queria ser uma boa rebatedora, uma boa arremessadora, levar o cricket feminino do Brasil para competições e ganhar troféus, ganhar sul-americano. Hoje, definitivamente, eu estou no cricket por motivos diferentes. Eu ainda quero ganhar campeonatos, eu ainda quero ser uma boa jogadora, mas eu estou muito mais pela influência que isso pode ter em meninas, em jogadoras novas. Eu jogo hoje muito mais pelo legado que a gente pode deixar com a questão dos valores do cricket para quem está começando agora. Então eu falo, se a gente puder fazer a diferença na menina que está começando a praticar esporte hoje, a gente está fazendo o trabalho certo. Então, eu jogo cricket, porque eu amo o esporte, eu acho extremamente desafiador, eu acho um esporte lindo de jogar, pelos valores que a gente tem, mas por saber que a gente está fazendo a diferença na vida de pessoas. E meu maior momento, meu maior desafio, momento Mais gratificante. A gente teve um campeonato no México em 2021. A gente foi contratado em 2020. Nós somos o primeiro país a contratar a equipe feminina antes da equipe masculina do mundo. Aí foi um marco no cricket mundial. E assim que a gente foi contratado como jogadores profissionais, entrou a pandemia. Todo mundo dentro de casa, todo mundo treinando pelo Zoom, foi o caos. E a gente jogou nosso primeiro campeonato em 2021. E foi muito bom voltar a jogar campeonatos com uma seleção. Nós tínhamos 7 jogadoras que estavam jogando pela primeira vez. E nessa história toda, a gente ganhou contra o Canadá, que era uma equipe super forte, que a gente nunca tinha ganho. Ganhamos muito bem da Argentina. E no último jogo a gente estava disputando o segundo lugar. E a gente tinha 2 pontos. A gente estava somente 2 pontos na frente do placar. E elas tinham 6 bolas para rebater. Ou seja, era muito fácil elas fazerem 2 pontos. E aí eu falei, nossa, eu preciso de alguém que vai arremessar, que vai arremessar muito bem. E uma jogadora que na época tinha 17 anos, chamada Laura Cardoso, que veio de um projeto social, que estava fazendo todo o processo. Ela arremessou e ela tirou 5 meninas em 5 bolas seguidas. E virou um recorde do mundo. Um arrepio. Esse negócio acho que nunca aconteceu na história do cricket, alguma coisa assim, sabe? E aconteceu num dia muito por acaso, sabe? Então foi... verdade. Foi um dos melhores momentos que eu vivi no cricket. Tem as filmagens e a gente tá com a mão na cabeça, assim, é possível que a gente tá vivendo isso. Que deu o comentarista fala, não acredito, ele fala, meu Deus. Então, foi um momento assim que eu acho que eu nunca vou esquecer. E é uma menina de 17 anos que veio do projeto e veio todo o processo e criou história, sabe? Criou história com o Cricket Brasil. Então, eu acho que aquela lá foi uma de gratidão imensa e eu nunca vou esquecer desse dia. Uma coisa legal de falar, né, que ela falando que as meninas, que ela veio do projeto, 99% todo mundo que trabalha no cricket, acho que tirando os 3 primeiros professores, né, que é o 2 ingleses e o primeiro professor de Poços, saíram de projetos, começaram a jogar em projetos, em escola, essas coisas, e foram crescendo dentro da vida do cricket, onde que são atletas, são professores,
Então, isso é legal também, o pathway, né, que eles falam, de como a criança começa a jogar a brincadeira na escola até chegar a ser uma carreira para a vida. É incrível pensar como tem um impacto esse projeto de vocês, né? Porque a menina tinha 17 anos, saiu desse projeto e fez uma história Sim. no cricket. Muito bacana isso. Eu acho que o principal foco do projeto, a gente teve conversas muito legais nas últimas semanas sobre isso, não é sobre formar atletas. Os atletas são consequência, mas é fazer pessoas praticarem esporte. É fazer escolas públicas que às vezes não têm tanta oportunidade esportiva, não têm tanto apoio, receber professores que carregam bons valores e respeitam a integridade e se tornarem pessoas melhores. Hoje nós temos 17 pessoas fazendo faculdade subsidiado pelo cricket. E a gente nem necessariamente quer que todos eles sejam contratados para o Cricket Brasil, mas a gente quer que eles sejam pessoas formadas com possibilidades melhores, de ser melhores e ter oportunidade no mercado de trabalho. E a maioria das vezes eles foram as primeiras pessoas da família a entrar na faculdade, porque nem consideravam isso uma chance na vida deles. Então, o propósito do cricket não é formar atletas, a seleção brasileira, maravilhosos. Isso é consequência. O propósito do cricket é formar pessoas melhores. Incrível, gostei. É um fato muito curioso, porque eu não sabia dessa tamanha diversidade. Especialmente quando uma competição se aproxima, os treinamentos se tornam mais rigorosos e uma preparação se torna maior necessária. Então, como é essa rotina diária para a competição? Então, agora, como a gente teve essa última competição em Los Angeles, que a gente treinou praticamente 2 anos para ela, agora dá uma desacelerada, sabe? Faz um pouco de reestruturação, mas os treinos ainda continuam na parte da manhã, que elas fazem as partes físicas, né, treinamento de academia, essas coisas, e a parte da tarde elas treinam específico. Mas agora dá uma desacelerada e começa a estruturar para janeiro, fevereiro do ano que vem já voltar a subir, porque a gente quer chegar em agosto, setembro, com um bom nível de novo para jogar o Sul-Americano. Então, tem toda uma programação, uma periodização, treinamento de academia, todo específico. Então, elas vivem hoje uma vida de atleta profissionais. A gente até conversa sério com elas. Atleta não é dar umas 5 que elas estão treinando, não. É 24 horas, 7 dias por semana. Porque tudo que elas fazem de noite impacta no outro dia. Então, é uma rotina que elas vivem, que é, por exemplo, cedo elas acordam, aí vão para a academia. É 1 hora e meia de academia. Sai, almoça, aí treina 4 horas à tarde. Então, é uma rotina bem puxada. O que é mais desafiador para você, Roberta, no cricket para as atletas? E se você acredita que é possível superar e como você acredita que é possível superar esses desafios? Eu achei para mim, o mais desafiador que eu vejo com as meninas é entrar na vida do atleta, começar a viver realmente como um atleta. Porque, infelizmente, eu acho que no Brasil a gente tem poucas referências do atleta profissional. A gente vê no vôlei, a gente vê no futebol muito pouco no basquete, mas elas estão muito distantes da gente. Então, essas meninas que têm talento, que acabam se tornando pessoas com potencial de estar na seleção brasileira, de jogar lá fora, não tem um pouco de dificuldade de entender como que é realmente a vida do atleta, 24 horas, 7 dias por semana, a importância da nutrição, a importância do psicológico, do mental, e tudo isso é parte fundamental. Se a gente quer ser melhor, a gente tem que trabalhar isso o tempo todo. Então, esse compromisso é uma coisa que a gente tem que ensinar para as meninas, porque elas estão vindo de projetos, elas estão vindo de escolas, elas estão vindo às vezes de famílias não estruturadas, então a gente tem que fazer toda essa parte de ensinar. E além disso, ensinar o cricket, né? Porque nós sabemos jogar o jogo, mas tem uma cultura toda por trás do cricket, para você jogar melhor, que você precisa entender. Então, acho que o nosso trabalho, até na alta performance, é muito de educação. E esse é um desafio muito grande nosso. E o que a gente faz para melhorar isso é muita conversa, muita educação, muito do básico. Eu joguei alguns times fora, onde as reuniões duram 15 minutos e tudo é explicado. Nossa reunião, talvez, tem que demorar 45 minutos, porque tem que explicar o que a gente tem que fazer, por que a gente tem que fazer e a história por trás disso. Então, é uma parte de educação muito grande. Eu acho que daqui 10 anos, 15 anos, em Poços de Caldas, vai ter cricket por todos os lados, até menos. As pessoas já vão entender isso de uma forma muito mais... Vai vir como parte da cultura. Mas até lá a gente vai fazendo a parte da educação junto. Porque entrando nesse assunto também, porque é o que a gente fala, o Brasil não tem uma cultura de cricket, porque tem uma cultura muito forte de futebol. Então, desde que a criança pequena, ela está em casa, ela assiste o futebol à tarde com o pai, com a mãe, ela pode não ser a melhor jogadora, mas ela entende como que funciona o esporte, entende como que funcionam as coisas. E ainda não tem isso no cricket aqui no Brasil. Por quê?
porque não tem, é difícil o acesso para ver na televisão, então tem toda uma dificuldade. Então, o que a Roberta falou, se a gente fala de futebol, a gente joga com 11 jogadores, mas no cricket, mas por que a gente joga com 11? Por que não é com 2 que a gente está acostumado? Então, a gente tem que mostrar o porquê que isso, porque quando a gente mostra o porquê elas entendem, é muito mais fácil a aceitação. Sabemos que no momento estão se preparando para competir o Campeonato Sul-Americano e outros menores. O que espera dessa competição no Sul-Americano ano que vem? Bom, nós somos atuais pentacampeãs sul-americanas, então a gente quer mais um título, com certeza, nós vamos jogar em casa. Então, não sei se os jogos vão ser aqui no Rio ou vão ser em Poços de Caldas. Aqui no Rio, pode. Aqui em Poços de Caldas ou no Rio. Mas a gente quer buscar mais um campeonato. Hoje nós somos o time feminino mais forte, mas uma coisa que vai ser muito legal é que nós vamos começar com o time sub-17 feminino do Brasil também. Então, o nosso maior plano é continuar nossa dominância no adulto e começar o sub-17 feminino também a competir internacionalmente. Que eu acho que isso aí vai ajudar muito as meninas que estão começando a começar a se ver na seleção também um pouco mais novas. O Comitê Olímpico Internacional confirmou a inclusão do cricket nos programas dos Jogos Olímpicos em 2028. E para aqueles que desejam iniciar o cricket, quais são as oportunidades para a modalidade em Poços de Caldas tornar-se ainda mais conhecido e descobrir os novos talentos? O cricket, falando um pouco da Olimpíada, ele foi um esporte olímpico, saiu e agora voltou por vários motivos, pela organização do cricket, sabe? Rola muita coisa sobre dinheiro, essas coisas, mas agora voltou porque eles acham que é necessário ter o esporte como olímpico de novo. E para quem quer aprender um pouco da modalidade, tem vários projetos na cidade, né? Se você não faz parte de um projeto, por exemplo, da Casa do Menor, se você não faz parte desse projeto, tem a Caldense, que é uma grande parceira nossa, que se você chegar no horário de treino, terça-feira, dá 2 horas, você pode entrar, não precisa ser sócio, não tem que pagar nada. Então, é tudo uma parceria com o cricket, com a Caldense. A Caldense cede o espaço, o cricket cede os professores, material, e é onde que muitas crianças hoje em dia começam. Nossa, eu não sabia que era tão abrangente assim, como se qualquer pessoa, qualquer menina pudesse participar sem ter todo um... Sim. Inclusive, a gente está fazendo um plano de desenvolvimento agora somente para o cricket feminino, visando que nós queremos jogar o Sul-Americano Sub-17 daqui para frente, mas também a Copa do Mundo Sub-19 em 2027. Então, nós estamos com um plano e vai aumentar. Além da Caldense, nós vamos ter polo no ginásio do Polo Esportivo do Cricket Brasil e na Zona Sul, onde também pessoas que não fazem parte de projetos, mas querem conhecer esporte, podem ter a primeira experiência lá. E todos são com professores do Cricket Brasil, todo o equipamento é fornecido pelo Cricket Brasil, justamente com a intenção de captar o maior número de pessoas possíveis. Eu confesso que antes da gente ter esse trabalho do TEI, eu não conhecia o cricket, não tinha... a gente comentava entre si nas aulas, o cricket brasileiro, as meninas do cricket já voltaram para Poços, mas eu não tinha conhecimento sobre o esporte. Quando aconteceu da gente ter que pesquisar sobre os esportes locais e a gente achou o cricket, eu achei muito interessante, porque eu não tinha dimensão do quão grande é esse esporte e esse projeto. E até gratificante, gratificante por ser um esporte grande e ser em Poços de Caldas, que é uma cidade que a gente habita aqui, e estar aqui. Sim. O cricket é o segundo esporte mais jogado do mundo. Perde só para o futebol, mas agora até hoje está tendo a Copa do Mundo de cricket, e a expectativa é que na final tenha mais telespectadores assistindo a Copa de cricket do que teve na de futebol. Então é uma briga muito grande isso. Um dos motivos é que na Índia é muito forte, né? Então é uma população muito grande, mas fora isso, na Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Paquistão, África do Sul e no Caribe é muito forte também. Então, pra gente é muito gratificante também, porque é aquele negócio, a gente acha que a gente é muito pequeno, mas na verdade a gente é muito grande aqui dentro de Poços. Não falando assim, nossa, a gente é bom, mas a gente é muito grande aqui dentro de Poços. Bem, hoje todos nós vimos que é evidente que por trás da serenidade aparente do cricket reside uma complexa teia de estratégias e habilidades, e treinamentos intensos também, que são essenciais para o sucesso em um esporte tão tradicional e exigente como este.
Felipe, foi um prazer te receber aqui. A gente deseja muito sucesso e que o cricket continue crescendo aqui na cidade e que ainda possamos ver mais atletas pós-caldense em inúmeras competições. Muito obrigado. Também agradecemos você, Roberta, pela sua disponibilidade e que você continue motivando muitas meninas ainda e a gente deseja todo sucesso aí nas suas trajetórias. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E obrigada a você que acompanhou mais um episódio do Jogando em Casa. E fique ligado nos próximos episódios que sairão na plataforma do YouTube do curso de jornalismo da PUC Minas Poços de Caldas.